Olá, bem-vindas e bem-vindos. Este é o Birosca News. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente mora, não é? Eu tinha mandado mais cedo uma mensagem perguntando para as pessoas sobre que acontecimento bizarro a gente iria falar e a maior parte falou da questão do Witzel e o afastamento dele como governador do estado do Rio de Janeiro. Eu queria comentar um pouquinho algumas questões técnicas a respeito desse afastamento, questionar também algumas questões envolvendo a decisão monocrática que foi dada, da forma como foi dada e, enfim, e também questionar um pouco sobre a própria condição dele de pseudo-outsider da política, ele que se junta aí a um grupo que pretende essa ideia, né, de que são outsiders da política, que são pessoas que não estão ligadas à política, que vieram aqui para nos salvar dos políticos. E no final das contas, não é nada disso. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as segundas e quintas-feiras, hoje um pouco mais cedo, às 18h45, porque às 19 horas vou participar de uma palestra, enfim. E, como eu disse, o tema de hoje é o afastamento provisório do governador do estado do Rio de Janeiro. Acho que a primeira coisa que eu vou comentar um pouquinho sobre a decisão, para aí depois a gente falar um pouco sobre essa questão dele e da nossa política, da crise da democracia no Brasil e essa aposta em pseudos, pretensos outsiders da política. Para falar da decisão, então é importante a gente lembrar que houve uma decisão monocrática de um ministro do STJ e essa decisão, além de monocrática, ela foi dada liminarmente antes que fosse ouvida a defesa do governador. Essa, inclusive, é uma das questões que foram levantadas pelo escritório que defende o governador. Quer dizer, de uma vez só, a gente tem duas questões importantes aí com relação ao devido processo legal e a defesa da constitucionalidade, que afinal de contas a gente defende independente de quem seja, independente de ser amigo ou não tão amigo assim. Me parece bastante complicado que possa ser dada uma decisão de afastamento de forma inaudita, altera a parte e pior ainda numa decisão monocrática. É verdade que o STF, de uns anos para cá, ele veio de maneira bastante curiosa estabelecendo inconstitucionalidades sobre as faltas de simetria entre as constituições dos estados e a Constituição da República. Todas as vezes que as constituições dos estados tentavam estabelecer alguma regra diferente, o STF declarava inconstitucional. No entanto, quando o mesmo STF, quando as constituições dos estados replicaram para os governadores as mesmas regras de imunidades, a prisão e afastamento e etc., do presidente da República, o STF veio e disse que isso os governadores não podem ter, o que é bastante curioso, porque e o tal do princípio da simetria que o STF gosta tanto, né? Na ADI 1022, o STF declarou inconstitucionais trechos, coincidentemente, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que estendia ao governador justamente as garantias, as imunidades dos parágrafos 3º e 4º do artigo 86, que falam que enquanto não vier a sentença condenatória, o presidente da República não estará sujeito à prisão e que o presidente não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao seu mandato. Essas duas regras eram replicadas na Constituição Estadual do Rio e isso foi declarado inconstitucional. Por alguma razão, o STF ali entende que a Constituição do Estado não deveria aplicar o princípio da simetria. De igual sorte, durante muitos anos, o STF entendeu que para o governador poder ser processado por crime comum, era necessária a autorização de 2/3 da Assembleia, algo similar ao que existe no nível federal, que para o presidente ser processado por crime comum, eu preciso de 2/3 da Câmara. Várias constituições estaduais previram isso e durante muitos anos o STF entendeu que isso era assim mesmo, como por exemplo, no recurso extraordinário 153.968. No entanto, de novo, o mesmo STF, de uns anos para cá, mudou seu entendimento
e nas ADIs 4798, 4764 e 4797, o STF passou a entender que não, que para o governador poder ser processado por crime comum, isso não tem que passar pela Assembleia Legislativa, e mais, ela não precisa autorizar o início dessa ação penal, e mais que o STJ pode, inclusive, determinar medidas cautelares em ações penais contra o governador e até, inclusive, o afastamento do cargo. Numa outra decisão, no habeas corpus 102.732, todos esses números de decisões eu vou deixar enumerados na descrição do vídeo, o STF mudou o entendimento dele anterior para dizer que, inclusive, o STJ poderia determinar prisões cautelares, prisão antes do trânsito em julgado do governador. Esse quadro aqui, eu fiz questão de falar dos números aí das decisões e citar algumas disposições da Constituição, só para a gente poder entender que essas questões elas não são simples, não está claro na Constituição o que se aplica exclusivamente ao presidente com relação a prerrogativas e o que não se aplica, o que pode ser replicado ou não a governadores e prefeitos, e o STF ao longo dos anos vem mudando de opinião. Ora entende uma coisa, ora entende outra. Então, para começo de conversa, a decisão do STJ ela é bastante controversa a partir do momento em que é uma decisão, de novo, monocrática, não foi uma decisão dada pela Corte Especial, que é o órgão responsável pelo processamento e julgamento de governadores de Estado, e também foi uma decisão dada inaudita ter parte, o que, na verdade, é justificado na decisão dizendo que era para evitar que o governador continuasse praticando atos ilícitos e dilapidasse o patrimônio, o erário público do Estado do Rio. Ele está sendo acusado de desvios e mau uso do dinheiro público no combate ao Covid, não é? Mas, ao mesmo tempo, se questiona se essa decisão deveria ser tomada assim, antes da própria defesa poder se manifestar, porque não há exatamente uma urgência nisso que demande o afastamento imediato, antes de pelo menos ouvir a defesa e fazer jus aí a um princípio do contraditório, né? E, de novo, a gente, como defende, né, uma leitura constitucionalmente adequada da Constituição e das leis, a gente tem que, de alguma forma, acabar defendendo pessoas como o Witzel, né? De novo, eu queria insistir que nós entramos num buraco na nossa política há uns anos, desde algum tempo atrás, nas últimas eleições, em que apareceram pretensos outsiders da política e que esses outsiders nos salvariam daqueles que comandam a política desde sempre, né? Os velhos políticos profissionais. Então, a gente precisaria chamar para estar na política pessoas que estão de fora. E eu queria falar um pouco sobre isso também. Nem o Witzel, nem o Zema, governador de Minas Gerais, nem o Dória, governador de São Paulo, e menos ainda o Bolsonaro, são outsiders da política. No caso do Bolsonaro, apesar dele se colocar dessa forma, é patético, porque na verdade ele já está na política há quase 30 anos como vereador, deputado, enfim. Então ele é qualquer coisa menos outsider, apesar de se colocar dessa forma. No caso de outras pessoas como o Zema, o Dória ou mesmo o Witzel, é importante a gente perceber que o fato de que essas pessoas foram eleitas já mostra de per si que elas não são outsiders da política, muito antes pelo contrário. Se elas não mantivessem muito boas relações com aqueles que já estão no poder, com aqueles que comandam partidos políticos, elas sequer teriam sido colocadas como candidatas. Essa história de eleger pessoas que nunca tiveram mandato porque elas estão fora da política, portanto elas estariam imunes aos vícios da política, é uma grande inocência e uma grande bobagem. E vem mostrando, no caso do Witzel, que os velhos problemas de corrupção no estado do Rio de Janeiro, eles, na verdade, independem de quem você coloca ali para governar. Você precisa de uma mudança muito mais drástica para que as coisas realmente mudem, para que as coisas realmente possam ser de uma outra forma. E, de qualquer forma, é sempre importante a gente lembrar que aquele discurso de tolerância zero do Witzel, de que ele viria para acabar com a corrupção,
Esse é um discurso que não tem nada de novo e não tem nada de fora da política. Quem é um pouquinho mais velho sabe muito bem que o Fernando Collor de Mello, quando foi eleito presidente da República, o foi com um bom e velho discurso de que ele era um caçador de marajás. Olha só. Né? Todos aqueles que se colocam como novos, né? Aliás, como novo, e que na verdade vêm com esse discurso de que eu não pertenço à classe política e, portanto, eu estou imune aos velhos problemas da política, no final das contas, nem uma coisa nem outra. Nem eles estão fora da política, porque, ainda que não sejam detentores de mandato eletivo anterior, eles têm muito boas relações com a política, e o problema nunca foi a política. O problema nunca é demonizar a política, não deveria ser essa demonização da política, porque por o bem ou por o mal, a democracia ainda é a principal e única forma. Ele é o pior dos governos, mas ele é o único governo que a gente pode aceitar. Nenhuma boa ditadura é melhor do que a pior das democracias. E essa demonização da política, ela só esvazia o debate e ela faz com que nós caiamos nesse tipo de pauperização da política e da representatividade. E está no mesmo pé aí daqueles que elegem palhaços e outras coisas que tais para importantes funções como representantes do povo. Não há soluções mágicas para o Brasil, né? Essa birosca em que nós vivemos é um lugar extremamente complexo e que não comporta soluções simples, nem simplistas. Não é atirando na cabecinha de um traficante, não é esse discurso de tolerância zero, não é esse discurso de salvador da pátria, de outsider da política ou coisas do tipo que vai nos salvar do problema, que somos nós mesmos e que nós temos que resolver com seriedade, aprendermos com a política, aprendermos com a democracia e nos aprofundarmos na democracia, jamais abrirmos mão dela. Muito bem. Birosca News fica disponível depois que eu termino aqui. Eu sempre coloco esse vídeo no YouTube, no meu canal do YouTube, youtube.com/c/Alexandre Bahia, e depois também fica disponível em formato de podcast no Deezer e Spotify e outras plataformas. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe esse vídeo para outros, assine o canal no YouTube para receber sempre as atualizações. Toda semana temos aí pelo menos 2 vídeos lá no canal do YouTube e 2 episódios novos do Birosca News em podcast. Eu agradeço a todas e todos que me mandaram sugestões. Várias pessoas me mandaram sugestão com relação ao Witzel. E para encerrar então esse vídeo, é importante então a gente dizer que a Constituição precisa ser respeitada, não importa se é para amigos ou não tão amigos assim. Eu falei sobre isso semana passada e repito hoje. Por outro lado, é sempre muito bom perceber que os bons velhos discursos de homens de bem e paladinos da moralidade sempre acabam no mesmo lugar. Todos eles terminam exatamente no mesmo lugar, que é esse triste fim que a gente está vendo aí de mais um pseudo-outsider da política. Eu vou ficando por aqui e na quinta-feira vamos ver que outra atrocidade, maluquice, coisa estapafúrdia acontece nesse país para a gente poder comentar. Obrigado pela audiência e pelas sugestões de todas e todos, e até quinta-feira.